Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo no canal youtube.com/papo de veterinária em 30 de agosto de 2023. No universo da medicina veterinária, uma das áreas de atuação que muitas pessoas desconhecem é a área de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Extremamente importante para a saúde humana, essa área figura entre as melhores remunerações, em especiais nos órgãos públicos, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas você sabia que existe vida para além dos serviços públicos de inspeção? Nosso convidado, Eduardo Baldini, nos conta sobre sua experiência de atuação no setor privado, desde o treinamento de equipes até o controle de pragas, atuação no varejo, em padarias e restaurantes, e como é importante ter a mente aberta para topar os diferentes desafios e, com isso, aprender cada dia mais sobre diversas áreas. Existem muitas perspectivas para o crescimento da atuação no setor privado e esse crescimento, certamente, vem acompanhado de oportunidades para quem deseja trabalhar na área. Quer saber mais? Vamos juntos? Então seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa noite, obrigado a todos, obrigado pelo convite, Thaís, é um prazer estar falando com você, é um prazer estar conversando com vocês. Meu intuito maior hoje é quem tiver em dúvida na área, se eu puder ajudar com conselhos, né? Eu acho que seria, assim, formidável a pessoa falar, putz, eu vou por aí, vai dar certo, né? O importante é a gente falar todas essas enormes possibilidades que a área de inspeção tem. Eu acho que a gente vai conseguir dar uma luz para quem quer entrar nesse trilho aí. É muito bacana. Professor Sharon, então, né? Famoso com esse nome. Afinal de contas, quem passa pela Unesp não sai de lá sem um apelido. Professor, quando você fez a opção de trabalhar na área de alimentos? Foi muito interessante porque, Thaís, eu entrei na faculdade pensando em mexer com avestruz. Avestruz e cavalo, né? São coisas completamente diferentes. Então, lá para o terceiro ano, eu já estava bem desanimado. Falei, cara, vou desistir disso aqui, talvez não seja isso. Anteriormente, eu fiz Exalc em 97. E aí eu falei, cara, estou na Unesp, pô, faculdade maravilhosa, eu preciso achar meu caminho, né? E aí nós tivemos TPOA, Tecnologia de Produtos de Origem Animal. E aquilo para mim foi encantador, né? Ver como é que faz queijo, por exemplo, né? Existem 1000 formas de fazer um queijo, né? Existem muitas formas de fazer um iogurte. E eu falei, cara, as variações são enormes. E aquilo começou a me encantar, porque é um produto de origem biológica, o leite. Obviamente existem padrões de leite, lógico, mas que, dependendo de fatores tecnológicos, clima, a bactéria que eu vou usar até, né, para fazer um queijo, nossa, pode dar resultados completamente diferentes. Até o tempo de cura, o jeito que eu vou manipular esse queijo pode dar um resultado muito diferente. Aquilo foi me encantando de um jeito que aí eu peguei firme e falei, é isso mesmo que eu quero. Eu sempre fui um cara cheio de perguntas. Para algumas pessoas eu chego a ser chato. Eu sempre estou perguntando. Eu acho que quando a gente não tem pergunta dentro da gente, a gente está morto por dentro, né? Então, eu sou um questionador de tudo, de qualquer coisa. E nessa área de alimentos, assim, eu vi que é infinito, infinito. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. É muito doido isso, né? Para mim foi encantador, cara. Ali eu me descobri. Na Unesp a gente tem no terceiro ano a parte de TPOA, no segundo semestre, e depois nós temos no quarto ano a parte de inspeção. Aí eu me encontrei de vez, e a inspeção é uma soma, né, de clínica, de produção, de patologia, de zoonose. Putz, como foi encantador descobrir aquilo. E os professores, tive muita sorte, tive bons professores. Então, assim, para mim foi o caminho de salvação. Eu não estava me encontrando na veterinária clássica, que seria só clínica, né? Eu fiz clínica também um tempo, fiz uns 2 anos de clínica,
mas o que me dá vontade de levantar todo dia e ir atrás é aprimoramento de produção, essa parte de inspeção, que alimentos é sensacional, fora poder comê-los, né? Que eu também sou bom de carne. Então, até o pessoal falava, você está em mussarela, em presunto, porque você come o paciente, né? Mais ou menos isso. E é muito interessante essa sua fala, porque a gente percebe que as pessoas entram no curso de medicina veterinária pensando em trabalhar diretamente com animal. E quando a pessoa não se encontra nessas áreas clássicas, muitas vezes tem aquela frustração, daquele receio de não saber bem se existe alguma área em que eu vou poder trabalhar. Muito porque a gente não sabe de toda a gama de possibilidades que o médico veterinário tem de trabalho, né? E aí, Sim. dentro de alimentos, existem várias outras sub-áreas, né, que ampliam ainda mais essas possibilidades. Então, pensando na área de alimentos, o que você acha que é uma característica bacana ou comum, assim, né, ou frequente nas pessoas que vão trabalhar nessa área? O meu conselho principal para quem quiser entrar nessa área, que é uma área vasta, né? A área de inspeção, gente, vocês não têm noção o quanto é grande, né? Por exemplo, tem um restaurante que eu dou consultoria há pelo menos 16 anos. 16 anos com o pessoal. Então, conheço a equipe inteira. Só de olhar, eu já sei se eles estão bem ou estão mal trabalhando naquele dia. Então, na área de inspeção, você pode atingir o varejo, você pode atingir a parte industrial, você pode lecionar, que é o caso que eu acabei dando aula, né? Você pode entrar tanto na parte de qualidade quanto na de produção. Veja como é vasto a escolha, né? O que eu gostaria muito de deixar claro para quem for entrar, né? Não se delimite. Tem gente que fala, né, Thaís? Fala, eu quero mexer só com carne bovina. E aí a pessoa fala, olha, tem um emprego para você aqui para mexer com frango, abatedouro também. E aí? Não vai pegar? Eu acho que tem que pegar. Eu tenho o grande prazer de trabalhar com carne bovina. Beleza, mas não se feche. Eu acredito que na inspeção, não indo para o serviço público, serviço de inspeção, seja ele federal, estadual ou municipal, não indo para as vigilâncias, que também exige o veterinário para cuidar do programa de vacinação, zoonoses da cidade, além também de estar passando nas empresas que mexem com alimento do varejo. Acredito que o profissional que pode conseguir emprego fácil, fácil, e é muito bem requisitado, é aquele que não se enquadra em apenas uma área. Então, eu quero trabalhar só com carne bovina. Não faça isso. Né? Carne ovina, carne suína, carne equina, por que não? Né? Os gaúchos têm lá também. Então, assim, mantenha-se aberto. Né? Eu tive a grande chance, a grande sorte de ter trabalhado com rã, com pescado de água doce, pescado de água salgada, camarão, lagosta, bovino. Até estava conversando hoje de bovino, né? Isso é uma característica interessante. O pessoal falou para mim: você já trabalhou com bovino? Eu falei: já. Abatedouro bovino, já. Mas eu não sei de bovino. Mas como que você não sabe? Eu falei: eu conheço o Nelore, conheço o Angus, mas nunca eu vi, búfalo eu vi também, mas eu não vi abrir, por exemplo, um piemontês que tem dupla musculatura. Eu não sei como é, né? Eu não vi abrir um Bosmara, que é lá da África, não tenho ideia como que é. Eu não vi abrir um Belgian Blue. Então, dentro da experiência de bovinos, né, eu tenho plena noção que o que eu vi talvez seja o mais tradicional e o que eu não vi. Né? A gente tem algumas raças bovinas que são muito, muito valorizadas. Wagyu, por exemplo, né? Uma picanha de Wagyu é R$ 400 atualmente. Né? Então, tem áreas bovinas que eu ainda não conheço. E isso trabalhando, indo em muitos lugares, né? Então, quanto mais eu estudo uma área, eu vejo que pouco eu conheço dela. Eu acho que esse que é o bacana, né? Então, o profissional que for entrar, não se negue, né, profissional da veterinária, por favor, não se negue a mexer com mel, mexer com a parte de abate de aves, né? E lembrando sempre, eu acho que o nosso juramento é feito para isso também, né? Vamos lembrar dele. Eu tenho que garantir a saúde pública, tenho que garantir a saúde do homem. O primeiro veterinário no Brasil existiu a profissão para garantir a saúde da família imperial. Ele
Os caras falavam, posso comer esse porco? Posso comer esse bovino? Tinha um veterinário para inspecionar esses animais, né? Essa carcaça. Então, por nós sermos necrófagos, nós comemos cadáveres, nós temos que garantir que eles não passem doenças, para não nos tornarmos também mais rápido, né? Então, assim, não se amputem, literalmente, não tirem esses braços que vocês podem ter, abraçando uma área que vai do leite, do queijo ao mel, do pescado marinho, a carne equina, né? Eu sou louco para ver, por exemplo, o abate de escargot. Não tenho ideia como se faz. Sou doido para ver isso. Jacaré consegui ver, foi muito legal. Mas escargot nunca vi. Coelho nunca vi. Né? A gente estava conversando aqui, nos Estados Unidos eles tiveram uma criação muito interessante de aves, que no Brasil eu ainda não vi alguém criando, pode ter alguém criando agora, eu não estou sabendo, mas assim, a criação de emu. É uma ema pequenininha, chama emu. E eles vendiam lá nos anos 90 coxas de emu, que é uma coxa, parecia Fred Flintstone, né? Comendo aquilo lá no parque da Disney lá. Você fala, nossa, o que é isso, né? É peru? Não, é emu. E a gente não tem nem ideia, né, que dá para criar isso para comer, né? Então, eu acho que o profissional que pode se dar bem é aquele que abraça sem medo, não tenha medo. Você fala, eu não manjo disso. Eu tô assumindo aqui que de bovino, que eu trabalhei muitos anos, eu também não manjo. Vamos ver o que a gente vai enfrentar. Falar, eu sei a base, sei os desafios que vão vir, pegue a legislação. Existe uma legislação feita para 95% das ocasiões, e aí você vai conseguir, na curva de Gauss, na curva normal, saber o que você vai fazer. Importantíssimo, né? O futuro aí, a gente espera em 2029, grande mudança no mercado. Estou até adiantando o assunto, Thaís. Claro. A gente entrou agora na área da inspeção. Quem trabalha para essa área, que nem eu, que não sou um funcionário público, então eu estou vendo sempre aprimoramento da empresa. Tem que ganhar dinheiro, são muitas famílias que dependem disso, e ao mesmo tempo um produto que não ofereça risco ao consumidor. Esse binômio tem que existir na cabeça de qualquer veterinário particular. E aí as empresas em 2029 vão ter que contratar veterinários para estar na linha de inspeção, porque o CIF vai fazer apenas o autocontrole. Então, eles vão colocar lá, olha, no frango, por exemplo, vamos olhar o ponto depois do chiller. Tem algum frango passando por neoplasia, contaminação biliar, contaminação fecal, não pode ter passando lá. Então, vai ter um veterinário contratado, até mais de um, trabalhando por linhas, para garantir que não tenham problemas, nenhuma carcaça animal que está indo para consumo. E isso vai gerar muito emprego. E vai se pagar muito bem, porque não pode errar. Não, é igual o piloto de Boeing, não pode errar. É a questão da responsabilidade que vem atrelada a uma boa remuneração. Mas, de qualquer Exato. forma, não é para deixar a pessoa apavorada, falar, nossa, não vou nem tentar então, já vou desistir aqui de cara, porque, né, tem uma responsabilidade grande. Porque na realidade tudo tem, né? Se a gente parar para Até pensar na, nas até na outras áreas da clínica, né? veterinária, né, que você está É, trabalhando com a vida de um animal, né? No caso, você está trabalhando com o animal morto, né? Mas você está trabalhando com o animal vivo, também tem uma grande responsabilidade. Então, é uma questão realmente de você ir, né, incrementando o conhecimento ali para conseguir atuar com uma maior segurança, né? E com a rede de contatos. ainda mais hoje que a gente está vendo assim um perfil, né, das famílias na sociedade que elas estão pegando o pet como um filho. Né? Então, não é mais aquela questão, é o meu cachorro. Não, ele chama pelo nome. Se chamar até de cachorro, fica chateado. Então, assim, a gente entende que a sociedade está exigindo uma responsabilidade que antes não existia tanto. E aí o veterinário, na clínica, na cirurgia, vai ter que ter uma tremenda responsabilidade, né? Então, eu acho que cabe para todos nós, né? Independente da área que a gente vai abraçar na veterinária, saber que é vida, né? Então, aqui, por exemplo, a gente abate 130 mil aves por dia. Não é muito. Tem lugar que abate 1 milhão de aves por dia. Nossa Mas eu tenho que garantir, né? Imagina, eu tenho que garantir que essas aves foram apanhadas com bem-estar animal. Elas foram transportadas com respeito, chegaram aqui até o momento que elas vão ser sangradas, elas não estão sentindo dor nenhuma, mas que elas tenham essa eletronarcose ou essa garantia de que não vão passar dor. Né? Depois que eu fiz esse abate, eu retirei a vida do animal, eu tenho que aproveitar tudo que lá está.
É mais do que, assim, essencial essa visão. Eu não vou jogar fora nada. Foi doado uma vida para a nossa alimentação. Ah, tem coisa que eu não vou usar. Não, peraí. Dá para usar para alimentação animal? Vai para alimentação animal. Então, conhecer todos esses trâmites, esses detalhes de como que eu aproveito melhor uma carcaça, como é que eu posso estar fazendo. Cara, isso é assim, um aprimoramento contínuo e infinito. Eu tive a oportunidade de conversar faz pouquíssimo tempo com um veterinário que tem 30 anos de abatedouro só de frango. E a conversa de uma hora e meia com ele, eu aprendi muita coisa. Eu falei, cara, eu tô que nem um menino. Você, por favor, fale que eu só quero ouvir. E foi uma delícia o papo, né? Então eu sempre me surpreendo com as coisas que eu falo, cara, tem tanta coisa para a gente aprender, né? Aliás, a visão holística da coisa, né? Se o universo que a gente enxerga, né, é apenas 5%, 95% chamam de matéria escura. Se eu vejo 5%, 4% é hidrogênio, 1% que sobrou é o que nós estamos vendo. Então nós temos muito para aprender, né? Não dá para parar, né? Tem muita coisa para pesquisar, para aprender. E assim, acho que a grande questão de quem for trabalhar na parte como particular, né? Falar, eu presto assessoria a empresas, presto. Eu tenho que vir aqui e falar para o dono, olha, se você mexer nisso, você vai poupar tanto. E aí você consegue garantir uma melhoria, tanto da qualidade, quanto também do rendimento da carcaça, que é muito interessante para qualquer empresa. Né? Às vezes as pessoas demonizam o empresário. Isso não, acho que não deve acontecer no Brasil, sabe? A gente tem que, pô, a pessoa que tem coragem para abrir uma empresa, tocar uma empresa, fazer ela crescer, ter 100 funcionários, 200, 500, 1.000 funcionários, 5.000 funcionários. Você imagina que é dor de cabeça. É muita dor de cabeça. As pessoas brigam, é um ranca-rabo, é uma coisa de louco. E aí gera serviço para a gente, né? Um dos serviços que eu presto aqui é aprimoramento da equipe, informar eles, transformar ele em pessoas que saibam ouvir o funcionário, o colaborador, né? O chão de fábrica, né? Uma dica de um chão de fábrica, às vezes, é preciosa. Pode evitar acidentes, como pode também fazer uma melhoria que, no ano, dá R$ 1 milhão de economia. Então, a gente trabalha o tempo todo nesse sentido, né? Quem for entrar na área particular, não esquece. Você está trabalhando com uma empresa que ela tem fluxo de caixa e ela precisa ter as contas em dia. Então, erros crassos que causam auto de infração, multas, ou mesmo alguém machucado, né, tem que ser muito bem dosado, né? Eu não sei na sua faculdade, mas na minha, não ensinaram a gente da veterinária a cobrar. Jamais. Foi, Thaís do céu, quando eu fui cobrar a primeira vez, eu não sabia como cobrar. Né? E mesmo na clínica, o animal, tratava o animal ficava bem, eu já satisfeito, né? Mas eu preciso pagar minhas contas. Sim, Então a gente tem que aprender a lidar com o dono do animal, né? sim, Que a gente esquece também, né? Então, na veterinária, todo mundo gosta de bicho? Todo mundo, mas tem que gostar dos homens, dos humanos. com certeza. É uma questão que eu acho que é até bem complicada quando a gente pensa em se posicionar no mercado, porque a gente não aprende quanto cobrar, como cobrar, e a gente, eu acho que é uma coisa da cultura do brasileiro, né? A gente tem vergonha de Exato, perguntar para as pessoas: quanto você ganha fazendo isso aí que você faz? Para eu ter uma exato. ideia, né? Não que assim, eu recém-formada agora vou ganhar a mesma coisa que você que está há 30 anos no mercado, não é isso que vai acontecer, mas para eu ter uma perspectiva de futuro. Que dependendo do que você me fale, talvez eu diga assim: talvez eu não queira muito essa área, não, né? Para uma perspectiva do que eu pretendo futuramente, mas A gente tem uma área muito interessante que envolve inspeção, que é o veterinário que é o forense, né? Não sei se você já ouviu falar disso aí. Bem interessante. E o cara vai trabalhar no fórum, atualmente paga-se por hora no fórum, se eu não me engano, mais de R$ 110. Então, você imagina, num dia você se dedicar 10 horas para resolver alguma questão. Morreu um dono de fazenda, tem que dividir para os filhos 500 cabeças de gado. Tem fêmeas, tem machos de todas as idades. Então, você fazer esse levantamento e tal, pô, ganha um dinheiro muito legal, sabe? Eu acho que é algo que dá para entrar também, né? A área da inspeção é muito interessante, que a gente trabalha, às vezes, com controle de praga.
É muito interessante. Porque se você trabalha com alimento, obviamente você vai ter em qualquer lugar. A gente faz comida, seja uma indústria de frango, de bovino, isso tem cheiro, né, e atrai pragas. Então, o meu trabalho maior atualmente é estar ensinando o pessoal também a lidar com pragas, né? Controle de roedores, é muito interessante isso. E assim, é uma área sem fim, né? Sem fim. É muito doido. E são áreas que aparecem às vezes a oportunidade de trabalho e a gente não tem nenhum preparo. A gente não aprende na prática controle de praga, é uma coisa que você tem meio que por fora, tá? Posso fazer, então deixa eu descobrir como é que são os métodos, né? Porque não, a gente não Exatamente. tem a disciplina, né? Controle de como matar É, baratas, ratos na indústria. A gente aprende como limpar o encanamento, né? A é água verdade, é verdade. dura, né? Os minérios ali, quantas águas com quantos produtos tem que passar lá, que eu lembro muito remotamente disso. Mas assim, controle de praga não é uma coisa que a gente aprende. Aí eu tenho amigas que já trabalharam nessa área também. Ah, vai lá, você é responsável técnico numa empresa de É. controle de praga. Aí eu olhei assim e falei, gente, Será, né? E sim, é é um negócio bem. que exige estratégia, né? É mais ou menos, pelo menos naqueles planos de vacinação, que você fala, vamos fazer uma estratégia de vacinação, postos na cidade e tal. É mais ou menos isso, só que é uma guerra, né? É uma guerra com alguém que é eternamente se multiplica muito rápido e vai para cima, né? Então, eu tenho vivido situações que envolvem também isso, né? Quando eu fui mexer com pescado, Thaís, eu acho que foi assim a experiência onde eu mais fiquei surpreendido, porque meu Deus, de espécie de pescado, né? Então, entra como pescado da lagosta, da vieira, até um surubim, né? Um pirarucu. Cara, são diferenças muito grandes de espécie para espécie. Então, a pessoa fala, olha, eu tenho experiência com tilápia. Conhece, já trabalhou com tambaqui? Ah, não, não trabalhei. E é muito diferente. Existe uma base parecida? Sim, mas existem detalhes que são diferentes. E esse tipo de papo, quando a gente conversa com alguém, ó, o cara trabalhou com corvina, vamos lá. O que mais acontece na corvina? Aí vai bater um papo com o cara, você ganha muito em experiência. Um papo de meia hora, uma hora é uma delícia, né? Então, esse tipo de coisa, eu me mantenho sempre alerta e aberto para qualquer pesquisa, qualquer pergunta, porque às vezes uma conversa muito informal nos traz informações que você fala, putz, cara, nem imaginava isso, né? É muito doido. Vou contar uma para você, uma informação muito interessante. A eletronarcose em frango, ela utiliza uma milivoltagem, uma voltagem e uma miliamperagem, vamos falar assim. E tem uma frequência que eu coloco lá. E, cara, a gente estava notando que o peito, na quilha do peito, toda aquela musculatura ficava ensanguentada. Então, o que será que é isso, né? Chegava a quebrar a quilha do peito. E aí acabei descobrindo que existe um método que é o americano e existe o método europeu. O método europeu, ele praticamente destrói o frango, machuca o frango. E o americano não. E diferenças brutais de números, sabe? Então você fala, puxa vida, cara, é impressionante, né? Como que dá uma diferença na carcaça, no rendimento da carcaça. A dona de casa pega um filé de frango, nossa, não tem nenhuma marquinha vermelha. É sensacional, né? Então, assim, existem cuidados que ainda nós não temos. Área de ovos, por exemplo. Você vai comprar o ovo, não está escrito lá na caixinha, mantenha refrigerado. Eu não sei na tua cidade aí, mas na minha, quando eu acho os ovos para vender, é o lugar mais quente do supermercado, Com certeza, com certeza. né? E É. aí você fala, pô, cara, tá escrito manter refrigerado, é uma sugestão para o cliente, né? E Você compra lá, você falou dos ovos agora. É bem interessante assim ver esse contraste, né? De quando a gente vive próximo à indústria e quando a gente vive distante, né? Quando eu morava em Botucatu, exato. gente, É, não tinha uma caixa de ovo que eu comprasse que não viesse ovo estragado. Sempre tinha ovo estragado, que me dava uma chateação. Aí chegava uma hora que o ovo já estava mais tempo na geladeira, eu tinha meio nojinho, assim, sabe? Eu falei, ai, vou quebrar esse ovo, não sei. Aqui no Espírito Santo é maravilhoso. Eu amo comer ovo aqui, porque você compra aquela bandeja de 30, não tem um é, ovo passado, tá tudo fresquinho, maravilhoso. Eu falei, gente, olha, viva a que legal. proximidade com a indústria. Que legal. Então, assim, são detalhes, né? A gente, pelo menos assim, eu vejo que daqui uns 15 anos para trás,
a gente pegava na bandeja de ovos muitos ovos com fezes. Você abria para ver se tinha menos sujeira. Você levava para casa o mais limpo, né? Fora os quebrados. Ultimamente, eu pego em Botucatu, eles ainda bem quebrado, tá? O pessoal tem pouco cuidado no transporte. Mas, assim, já não tem mais tantas fezes, já é bem mais limpo, né? Então, é uma melhoria que aconteceu lá na indústria de ovos. Muito bacana, por sinal. A parte de mel, por exemplo, foi uma experiência que eu tive, assim, encantadora, né? Eu entrei em 2009 para trabalhar com mel, saí agora em 2021 e eu aprendi com gente muito boa. Tinha um senhor chamado Jürgen, um alemão, ele foi o meu tutor lá, a Raquel, que ainda trabalha com mel, tem mais de 25 anos de mel, e a gente trabalhando com eles juntos, né? E eles tinham muita experiência dentro da legislação de mel. A legislação não cobre certos méis que acontecem na natureza. Então, um exemplo que aconteceu, que nós três ficamos parados e maravilhados. Era um mel transparente, totalmente transparente. Então, assim, a gente provava delicioso. Que florada que foi aquela? Nós não temos a mínima noção, até hoje eu procuro qual florada produziu aquilo, muito específico. E aí você vê que tem uma legislação que ela tenta cobrir essa enorme variedade, mas não cobre, não cobre. E aí, de vez em quando, a gente vê que ainda tem aprimoramento de áreas temperadas, araucária, tal. Você tem o verde, que é de áreas tropicais, você tem o vermelho, que tem somente em Alagoas. O vermelho, fizeram um teste numa população que tem HIV, faz o tratamento HIV, e falaram para eles: para de tomar o coquetel e vamos testar para ver se a imunidade de vocês com o própolis vermelho ela sofre algum efeito. Cara, eles melhoraram. Eles têm HIV, que não tem cura. Esse própolis vermelho, praticamente 90% está indo para o Japão. Tem brasileiro que não sabe da existência dele. E é nosso, né? No Brasil. O própolis verde mesmo, né? Ele tem 70 princípios antimicrobianos. Então, você imagina a capacidade de cura que tem um negócio desse contra fungo, contra vírus, contra bactéria. É sensacional, né? Até outro dia me perguntaram, mas o que é a própolis, né? Sharon, o que é a própolis, cara? Não sei o que é isso. Você não tem a caixa de madeira que ela tem em níveis? Aquela caixa de apicultura, a Langstroth, que é o modelo dela, né? Aquela emenda entre os níveis, o reboco que a abelha faz, é a própolis. É muito interessante. Então, assim, ela coloca algo, ela faz a argamassa, ela reboca, né? Com resinas de plantas, às vezes utilizando mais de 1.500 tipos de plantas. E nós temos uma farmacopeia no Brasil formidável. E nós não temos a menor ideia da capacidade que tem o nosso próprio própolis. Aliás, em pesquisas é muito pobre, né? Você fala, cara, precisava de mais pesquisa? Precisa de muito mais pesquisa. Tá? É uma área aberta, é maravilhoso. O mel também tem diferença, fui aprender na área, né? Trabalhando com aquilo, você vai vendo e você vai testando em você. E aí eu vi que é sensacional. Você tem mel silvestre, tem mel de laranjeira, tem o mel, por exemplo, de eucalipto. O de eucalipto trabalha a área respiratória. O de laranjeira, o trato gastrointestinal. O silvestre é a imunidade. Na época da Covid, a gente estava passando bastante mel silvestre, a turma comia e ficava muito forte. O cara falava, cara, peguei, mas foi fraquinho. Então, o uso contínuo, a gente esquece. O mel para a gente é sobremesa, né? Igual sorvete. Sorvete precisa ter veterinário, cara. Vai leite, Joga né? no E, iogurte, joga no iogurte. é, e sorvete para a gente é sobremesa. Né? O sorvete é uma refeição. Né? Você vai na Alemanha e ele fala: o que nós vamos almoçar hoje? Vamos almoçar sorvete. Você fala, nós está de brincadeira, né? É costume, né? Então, para a gente é muito interessante isso, né? A gente coloca como mel como remédio, só no frio, que vai utilizar com limão, coisa de mãe, né? E o mel tem certos cuidados que o pessoal não sabe. Eu acho que é uma das funções nossa sempre estar informando, né? Mel para criança abaixo de 1 ano, nem pensar da morte súbita, né? Botulismo, O né? botulismo, terrível. E a gente ainda vê médico falando, não, acalma o bebê com
põe o mel na chupeta, o bebê fica calminho. O perigo é ficar calmo para sempre, né? Esse é o É, problema. Então, assim, credo. nós temos que estar informando a medicina veterinária. A função dela é prevenir o homem de ficar doente. As pessoas esqueceram disso, né? Quando eles falam, acho que você ouviu isso também, né? O pessoal fala assim, você trabalha com inspeção? Ah, tá bom. E quando que você atende? Quando que você é veterinário? Ou quando eu É, dava aula, né? Você dá aula e também trabalha? Então, como se você, fosse a aula você, não é você trabalho. trabalha ou você só dá aula? É Teve duro, uma né? vez que eu respondi, eu fui mal criada. Eu falei, eu É só. mesmo. Eu falei, só, fiquei uns 15 minutos em silêncio. Eu só dou aula. Aí a menina, ai, desculpa. Falei, vou pensar no seu caso. Não sei se eu vou desculpar, não. Calma lá. Mas é uma Então a gente queixa passa muito comum. por isso, né? É uma queixa comum, assim, como as pessoas não enxergam o médico veterinário que trabalha com alimentos como um médico veterinário. Então, às vezes, eu já entrevistei pessoas que falaram: ah, a minha família mesmo falou: ah, mas você vai abandonar a profissão? Pessoas: ah, você trabalha com um produto de origem animal, então você trabalha com ração para cachorro, ração para bovino. Não, isso é nutrição, isso é outra coisa, né? Eu trabalho com, sei lá, carne, salsicha, pescado, enfim. Mas eu achei interessante que você estava comentando sobre o mel. É uma dificuldade a gente achar médicos veterinários que trabalhem nessa área especificamente. Eu lembro que na graduação, o mel era dado junto com a tecnologia de leite, e na época, né, a gente assistiu um vídeo daquele VHS, né, bota no videocassete. Então, Puxa assim, vida, cara. é uma questão que, Que assim, judiação. precisa de uma vivência também, né? E buscar fonte de informação para a gente poder ter essa área de atuação também. O Brasil produz mel pra caramba, né? Você sabe que eu tive a oportunidade, foi também muita sorte, né? Eu acabei, tem uma empresa em Botucatu, chama Realeira, pouquíssimo conhecida, e era o terceiro maior exportador de mel do Brasil. Quando eu fui conhecer ela, não sei se você lembra Botucatu, mas era perto da antiga estação ferroviária. E aí eu falei, nossa, esse muro imenso é a empresa. Não tinha noção que eles eram terceiros maiores do mundo, cara. Então fui lá fazer um trabalho com eles, foi muito bacana. E eles falavam que a fraude do mel chinês estava tomando conta. Estava muito difícil detectar a fraude, né? É um negócio também que a gente trabalha nessa área, né? Você fala, como é que eu detecto um cara que está fraudando mel? Tem o erro que gerou um problema e você também tem a fraude que gera um problema, né? Então, leite com soda cáustica. Se a pessoa colocar soda cáustica demais, ele talha. Então, a pessoa não consome. A quantidade que ela está fraudando não faz mal, mas é proibido. Não pode, tem que ser leite, é gato por lebre. Então, assim, existe um porquê da pessoa colocar soda cáustica, porque aquele leite era mastítico, era um leite de uma vaca com a teta doente, né? Então, você tem grumos, você tem um leite ácido que sai dali. Existem problemas, né, que eles tentam corrigir. E gente que frauda, frauda qualquer coisa. Não só alimento de origem animal, como frauda também uísque, bebida, cerveja, frauda tudo, né? A pessoa que é ruim, ela é ruim por natureza. Qualquer coisa que ela pegar, ela vai fraudar até um chinelo. Então tem coisas, por exemplo, que a gente consegue pegar a fraude, isso é muito interessante. O pessoal às vezes tem medo da inspeção, porque a inspeção você vai olhar um bife, você vai olhar para ele e vai falar, cara, esse bife aqui veio de um bovino que fez uma boa terminação, ele tem o seu marmoreio, então ele comeu um milho lá, vamos fritar ele, vamos ver se ele é clandestino. Quando você frita o bife clandestino, você sabe esse macete, é muito interessante. O bife ele fecha, mas ele fecha de bater, a gente chama de bife aranha, ele fecha assim. O que que é isso na frigideira? É o rigor mortis na tua frigideira. Então, esse é um bife clandestino. Aí todo mundo agora, né? Pô, passamos por isso várias e várias vezes, né? Com Sim. certeza. Então, ainda existe muita carne clandestina. O pessoal não quer mandar para um abatedouro pelas taxas que existem. Lógico, tem todo um trabalho, né, para ser feito. Então, tem produtores que abatem ali no fundo de quintal e insere essa carne em açougues aí da vila, né? Vai colocando. Teve uma vez que eu estava dando um treinamento para o pessoal da vigilância sanitária
E aí eles juntaram os agentes da vigilância de 30 municípios, lá em Conchas, uma cidade próxima de Botucatu, e tem a Câmara dos Vereadores, e na frente tem um tremendo de um vidro, assim, coisa mais linda. E eu estava dando aula falando de carne, abate clandestino, e eu vejo um cidadão carregando uma vaca pela corda e amarrando na árvore. Eu olhando de longe, né? Falei, nossa, será que o cara vai fazer isso? E aí eu falando de carne clandestina, o que que os caras têm que olhar, nota fiscal, olhar a quantidade que entrou, aquela nota é de quando, qual que é a validade das carnes que está ali. Se você buscar apuradamente, você consegue achar. E lá no fundo, o cara estava vindo com uma barreta. Aí eu falei, moçada, estamos falando de abate clandestino, e lá atrás está acontecendo para vocês verem agora ao vivo. Ao O vivo e rapaz a vai fazer uma cores. demonstração. Todos os agentes saíram correndo para pegar o carro. Deu rolo, deu Gente, polícia. Tanto é que teve que adiar o treinamento. Então, acontece direto. Direto. ai, histórias Ai, é da muito vida doido, real, cara. né? É muito doido. Esse aí foi assim, na mosca, sabe? Na hora certa, para nós, né? Não pro cara, coitado. Com certeza. Mas a gente tem ainda muita coisa, né? Então, cama de frango. O pessoal não pode dar cama de frango pro bovino. Vai dar o negócio da vaca louca. Putz, cara. Não tem gente para controlar isso. Precisa ter gente. Qual que é o nosso papel na parte particular, né? O meu papel, informação. Falo, gente, não façam isso por causa disso, disso, disso. A pessoa fala, putz, não sabia. Que a gente vê que a população ainda é muito mal informada. Então ele acha que a fraude no mel aconteceu porque o mel cristalizou. Pega lá o mel cristalizado e fala, nossa, é fraude. Isso aí é fraude. Quando Não. é o contrário, né? Exato, é Cristalizou 13 é graus para bom, baixo, cristalizou é bom. cristalizou. Tem um mel até que os europeus gostam, que a gente fazia, técnica dos alemães lá. Chama mel cremoso. Ele fica na consistência de um patê. Então Hum, você cristaliza ele com microcristais e faz com que ele fique naquela consistência de patê. Você passa na torradinha, ele não escorre, né? Quando você pega o mel em casa com a colher, você vai caindo tudo na mesa, né? Então os sim, europeus eles usam esse mel cristalizado, muito legal. Você passa na torradinha, mesmo sabor, delicioso. É um processo que demora horas para fazer, é muito trabalhoso, mas é muito bacana, né? Então quando eu entro numa indústria, eu estou sempre vendo assim, às vezes eu fico parado olhando, falo, cara, aqui dá para melhorar esse setor aqui. Vamos melhorar isso aqui, isso aqui. Sempre tem alguma coisa. É infinito. Né? Eu acho que a pegada é essa. Não tem idade, não tem. Sempre tem alguma coisinha que dá para melhorar, né? E uma das coisas que eu sugiro também para quem tiver interesse na área de inspeção é não perca a oportunidade de cursos. Faça cursos, né? Acho que a melhor forma de se aprender alguma coisa. Eu fiz um curso eu estava no segundo ano de carcinicultura de água doce. Olha que doideira, né? Criação de camarão de água doce. Que não dá dinheiro. Chama Macrobac, um Amazônia. Não dá dinheiro nenhum lá. que triste. Só que com aquele tipo de criação, me abriu os olhos para a criação de cativeiro de camarão de água salgada. Agora chamado Peneus vanamei. Antigamente era Peneus vanamei, virou Litopenius vanamei, agora Peneus vanamei de novo. Legislação às vezes dá umas capotadas. E eu aprendi muito para estar mexendo com esse, que é o camarão cinza, que é de grande saída, o Vanamei, né? E hoje eu mexo com isso. Muito interessante, muito bacana. Está proibida a pesca extrativa de arrastão, né? Que é a pesca que pega, para 1 quilo de camarão, você pegou 10 quilos de espécie que não tem nada a ver. Sim, Então, o pessoal proibiu isso porque arrebenta o fundo do mar, mas arrebenta mesmo. Então, quem cria a carcinicultura agora, eu acho que vai ter um impulso muito bacana. Quem gasta dinheiro com isso quer fazer algo que é sustentável, né? Que não detona o ambiente, que usa ciclo de água fechado. Você não fica inserindo água e soltando no mar. Quando a gente tem um camarão, ele tem alguns detritos, lógico, do uso de ração, mas aí acaba indo para um sistema de filtragem, todo. É muito bacana, cara. Tem muita tecnologia que dá para a gente usar. E na área da inspeção, eu vejo assim, é muita coisa. Vou dar um exemplo. Na clínica agora tem um pessoal estudando o uso de ozônio, clínica veterinária. Nós temos até o presidente da Associação de Uso de Ozônio, conhecido meu, gente boníssima. Aliás, ele é da inspeção também, só que é da parte pública. E aí, eles estão estudando isso aí. Como que o ozônio pode servir para a área de alimentos?
numa cozinha industrial. Depois que eu fiz a higienização, usei sabão ou detergente neutro, fiz a esfregação, tirei a gordura, e eu quero usar como desinfetante, eu posso usar um gerador de ozônio dentro da cozinha, sem ninguém lá, lógico. Põe um timer nele, deixa 20 minutinhos, ele, com ozônio, ele consegue desinfetar, matar todas as bactérias presentes e vírus também. Bactéria, bolor e vírus, né? Mata tudo presente lá. E aí você entra numa cozinha que está desinfetada de forma física. Olha que interessante, cara. Então, e o ozônio ele se converte depois em oxigênio. Só desliga a máquina e volta ao normal. Muito legal, né? Então, até se tiver praga, tiver barata, alguma coisa, mata também. É bem Nossa, bacana. É. Eles estão usando esse sistema dentro de carro, que eles falam que é o desodorizador, para tirar cheiro de cigarro. Essas ozônio? Não firmas que sabia. trabalham com. É muito legal, cara. Essas firmas que trabalham com carros usados, eles colocam dentro, o cara fuma muito, né? Fumante, fica o cheiro. Eles colocam um sistema de ozonizador dentro e tira o cheiro. Em hotel, a rede Ibis, rede Hilton, grandes redes, Monfarrege, eles usam também. Eles colocam no quarto, ligam o ar-condicionado, e aí, porque quando alguém fuma com ar-condicionado, depois que você liga, você pega, né, o bafo do cara, né? Sim. Então eles ligam lá, conseguem tirar o cheiro legal, cara. Tira cheiro da parede, tira cheiro de tudo. Você vê, é um uso que a gente nem cogitamos ainda as possibilidades dentro da veterinária, fora da clínica, Sim. na área de inspeção, área industrial. Cara, o que se gasta de dinheiro com cândida, cloro, é uma fortuna. Você imagina um equipamento que eu gasto uma vez, eu ligo ele lá, mas eu vou usar ele muitas e muitas vezes, né? Então, um negócio, assim, inexplorado ainda. Ainda. Sim. Né? Nós temos muita coisa para fazer, cara. Com certeza. Professor, e aí, o que que você acha, quais você acha que são as diferenças principais da atuação com alimentos na indústria privada e no serviço público? Porque a maioria das pessoas que visa essa área, são poucas, né? As pessoas que visam essa área de início, muitas vezes, né, quando a gente pensa no total de uma turma, às vezes um ou dois, mas muita gente, depois de um tempo nas áreas clínicas, olha e fala: alimentos, hein? Acho que seria uma boa opção. E às vezes as pessoas tentam direcionar a carreira depois para essa área. E a gente vê Sim. muita questão do serviço público, né? Do Sim. CIF, do SIM, do CI, enfim. E a gente É, fala-se pouco na indústria privada, né? Então, o que que você acha que são diferenças interessantes entre essas duas esferas? assim, na esfera pública, né, eu tive o prazer de ter alunos, até pessoas que moraram na própria República, tive um imenso prazer de ver gente entrando na parte pública para trabalhar no CIF, por exemplo. Tenho amigos que estão no CISP e tenho outros amigos que estão no SIM. São esferas muito diferentes. O CIF federal, o CISP, no caso, eu estou falando de São Paulo, né? Seria o Serviço Estadual de Inspeção, e o SIM municipal. Todo município tem o SIM? Não. Importante. Mas todo o estado tem um serviço estadual. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante. O CIF, ele tem uma abrangência no Brasil todo, obviamente controlando exportações e o comércio no Brasil inteiro. Beleza. Quando a pessoa entra numa esfera dessa, ela tem um salário garantido. E um salário muito bom. Não significa que não vai ter responsabilidade, vai ter muita responsabilidade. Então, nós temos grandes amigos, tanto no estadual quanto no federal, que têm pelo menos 30 empresas para cuidar por mês. Falta gente. Vai abrir um concurso agora do CIF, em breve, e vai, eu acho que, contratar em torno aí de mais de 200 veterinários para tentar cobrir as pessoas que aposentaram. Então, nós temos ainda, na área federal, abatedouros de pescado que não exigem a presença do fiscal CIF o turno todo. Mas bovino, aves, ovinos, outras espécies, sim. Então, assim, é um trabalho difícil, existe uma demanda grande de serviço, paga-se muito bem, tá? Se eu não me engano, o CIF acho que está entrando agora inicial com 17 mil reais, parte pública, tá? Parte pública. Então, o topo da carreira ganha isso. Entrou no estadual, ganha um salário legal também? Ganha, cara, mas não vai chegar, né, nesse quesito aí, não é 17. Vai beirar ali seus 8, 7, por aí.
No serviço municipal, nós temos aberrações. Salários, às vezes, de R$ 3.000, R$ 2.500 para 40 horas semanais. É um absurdo. Até o conselho entra com processo para que revisem o edital. Para todos os casos, a gente tem assim, tem 30 empresas por mês que ele cuida. Obviamente, em 22 dias, vamos pensar um mês comum, vai ficar a empresa para trás. Então ele tem que estar dando uma olhada, como é que está aquelas empresas, ele vai passar de surpresa, vai tentar pegar alguma coisa que esteja acontecendo. Quando não, a pessoa é deslocada para trabalhar em uma empresa apenas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na firma onde eu estou agora, são 3 fiscais revezando os turnos. Tem 2 turnos, né? Então, ficam 3 fiscais revezando para poder dar conta de toda a demanda de trabalho, tá bom? Aí o cara fica fixo no lugar, tem que ficar, traz a sua família, traga tudo. Se a Delegacia Federal resolver mandar o cara para outro estado, você vai para Rondônia agora, vai ficar em Vilhena, manda o cara para lá, a família dele tem que se deslocar para lá. Então você tem esse risco, que é um risco, faz parte da ossos do ofício, né? Faz parte do jogo. O que o pessoal do estado de São Paulo fala, posso mudar de cidade, mas continuo no mesmo estado. Um municipal, ele vai morar no município onde ele atua. É bom ou é ruim? É mais ou menos o policial morando onde ele trabalha. É complicado, porque às vezes você tem que usar o poder de polícia, tem que prender o cara, tem alguém sacaneando, tem alguém fazendo besteira, vai ter que segurar a pessoa. Vou contar um caso meu particular, eu não sou público, tá? E aí eu fui convidado para ir numa empresa no Mato Grosso para fazer uma entrevista. E eles falaram: olha, é entrevista e início imediato. Eu era recém-formado. E naquela época, vamos dizer que eu tenho poucos anos de profissão, naquela época estavam oferecendo R$ 16.000. Eu falei: deve ter alguma coisa errada. Mandei um e-mail, falei: não é 1.600? Não errou? Pois um zero a mais? Não, é R$ 16.000. Vem, já faz a entrevista, já muda para cá, já vamos arrumar casa para você, tal, tal. Thaís, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Conselho de avô, né? Falei, cara, muito obrigado, mas eu não vou, não. Por quê? Não, porque tem que me mudar, eu estou no estado de São Paulo. Morreu aí. Um ano depois, aparece no Jornal Nacional, frigorífico interditado, porque exportava dentro do bucho, mandavam cocaína para fora. E o RT, o veterinário preso. Então, esse é o meu outro conselho para quem for entrar na área. Preste atenção na onde você está entrando. Não tem dinheiro no mundo que pague o seu caráter. Então, atenção máxima para isso. Porque nós temos todo tipo de coisa, todo tipo de evento, né? Não só na área da inspeção, acontecem também histórias estranhas na área da clínica, né? A Com gente tem certeza. muita coisa. Então, teve uma amiga minha que estava lá no Rio de Janeiro, clínica dela, e desceu o pessoal armado, entrou e falou: você vai atender o cavalo do dono do morro. E ela falou: mas é que eu não mexo com equinos. Pô, não interessa, você é veterinária, você vai mexer e vai tratar e vai curar. E ela subiu, virou uma noite para outra, em 48 horas o cavalo melhorou, com a bênção divina. Ela voltou, falou: cara, melhorou, recebi uma bolada de dinheiro, mas eu não quero mais ficar no Rio de Janeiro. E ela foi Com embora. certeza, gente. Tem coisa que acontece, né? A gente está sujeito a esse tipo de coisa, pressão, pressão psicológica o tempo todo, né? Na indústria, principalmente, é muito forte. O que eu mais sofri foi ameaça, né? Então, eu vou, às vezes, ensinar um cara. A vigilância, eu trabalhei junto com a vigilância, foi muito interessante. Então, eu falei: olha, na época que eu fazia treinamento para varejo, assim, a rodo, a torto e a direito, eu falava: olha, tem o Sebrae e tem o meu curso de boas práticas de fabricação, por exemplo. E o meu curso ele é voltado, não é genérico. O Sebrae é genérico. Então, eu faço voltado padaria, casa de carne, restaurante, pizzaria. Cada um tem um problema muito típico. Vocês querem fazer comigo? É X e ainda visita o lugar e vamos fazer uma auditoria no lugar para ver o que dá para melhorar. Topam? A turma topava. Era muito legal. Então,
Eu passei por mais de 170 empresas, tá? Eu estava fazendo as contas, foi mais de 170 empresas. Foi muito legal, assim, para pegar experiência, entender as dificuldades, mas era muito comum eu ouvir a pessoa falando: olha, eu tenho 30 anos fazendo isso, não vai vir você, moleque, me falar o jeito que eu faço. Nunca ninguém morreu por causa disso. E aí você tem que mostrar imagens chocantes. E foi aí que eu desenvolvi a minha forma de sempre trabalhar num treinamento. Imagens chocantes, uma história real. O cara pode conferir depois, ele acha em jornais, do que é a falta de um cuidado Y ou X, né? Para mim isso foi muito importante, porque não adianta a gente falar em linguagem técnica, né? Na clínica, você fala, tá tendo uma epistaxe. Cara, né, o dono, o que é isso? Ó, sangramento muito forte pelo nariz, tá bom? Então você tem que traduzir a linguagem técnica para esse pessoal. Na indústria, o pessoal praticamente, nós estamos com gerações e gerações chegando que não tem formação alguma. O horizonte da pessoa, eu estava conversando isso hoje também. Eu perguntei para os jovens, falei, o que vocês pensam para frente, né? O que você quer para frente? Eu quero um celular. Falei, não, tudo bem, o teu foco na vida, o que você está pensando para sua vida? Não, o celular tá bom. Entrar para essa área de indústria tem uma linguagem acessível a eles. Se não uma sintonia de rádio que eles não vão pegar, então tem que ser uma linguagem legal. É igual a gente começar agora a olhar uma linguagem de COBOL, uma linguagem de informática. Nós vamos viajar, né? Então não adianta a gente querer conversar tecnicamente com um pessoal muito simples. Converse na linguagem deles, acesse a mentalidade deles, para que eles entendam que você está ali para fazer algo bom para eles. E mesmo fazendo algo bom para eles, eles têm uma certa reticência. Ah, que eu estou acostumado a fazer assim. Fala, vamos fazer de outro jeito que é mais fácil, você cansa menos. Ah, será que eu canso menos? Cansa menos. Depois de uma semana a gente volta a conversar. Aí você vai uma semana depois, e aí? Fez? Ah, eu cansei menos. Ah, legal, tá vendo? Aí ele começa a pegar confiança em você, né? Mas o desafio é imenso. Não pode parar de perguntar, né? Eu acho que essa é a questão principal. A gente tem que querer, tem que gostar de estudar, lógico, né? Ah, eu não gosto de estudar. Tá na profissão errada, meus amigos. Né? A Com nossa é certeza. infinita. Exato. Falei pra caramba, desculpa, cara. Nossa. Sem problemas. Nós recebemos uma pergunta aqui, sobre o que o senhor pensa sobre o selo arte. Selo arte, vamos lá. Questão terrível. Será que essas pessoas já viram como é que é uma produção artesanal? Veja que o selo arte ele está tendo uma legislação que é estadual para tentar fazer valê-lo e falar, olha, pode produzir. Nós estamos falando, às vezes, de uma produção artesanal que utiliza mesa de madeira. Não pode. Não dá para higienizar. Uma bactéria fica na madeira e, ó, fica lá. Aquele presente de avô, né, que é uma tábua de corte preta, toda rasgada, ranhurada. Você não precisa nem temperar a carne. Você põe nela, pega tempero. Então, a minha opinião sincera é que não tivesse o selo arte. Vai ter gente me xingando a rodo. Mas que tivesse em cada município o selo sim. Selo de inspeção municipal. Porque aí teria um veterinário numa equipe municipal do lado da pessoa para orientar ela a fazer do modo certo. A gente sabe que tem um comércio clandestino. Ah, a tia Odete vende queijo ali na casa dela, né? O tio Onofre vende uma linguicinha que ele faz. É só para os amigos. Está vendendo, não pode. Então, na minha opinião, não tinha que ter um selo arte. Tinha que ter um selo sim. Porque a pessoa que é artesanal, não sei se você vai concordar com o que eu falo, não precisa concordar. Mas quem é artesanal faz pouquinho. O cara faz pouco, ele não tem uma produção alta. E se ele faz pouco, ele não tem que ter a abrangência do Brasil inteiro. O selo arte permite vender no Brasil inteiro. Ah, mas eu quero pegar o queijo canastra e vender em Rondônia. Meu Deus do céu, é um caminho muito longo, pode acontecer muita coisa. Tá? Então, eu acho que tinha que fazer algo regional. Ah, eu quero vender para outro lugar. Põe o CIF, né? Põe o CIF. Aí pode vender para outros estados tranquilamente. Ou o CISP, quero vender para outros municípios. Eu quero ter um selo estadual. Mas o artesanal
Eu acredito que foi aí uma vitória de algo mal pensado. Na minha opinião, sincera, e pelo que eu estou vendo. Eu tenho imagens, tem gente que trabalha certo, tá? Então, de parabéns, mas eu tenho imagem de uma grande maioria artesanal que é assustador, tá? Se eu colocar aqui, vai pro Fantástico. Igual um Globo Repórter uma vez que passou que depois ninguém mais queria comer nada. Que as pessoas É, olharam, né? Era tanta coisa escabrosa que todo mundo. Chegou segunda-feira, estava todo mundo aterrorizado. Gente, não vamos mais comer. Nem dentro de casa, tira o nem fora de apetite. casa, É. em lugar nenhum. Vamos viver de luz agora, né? Porque era tanta coisa feia aparecendo, o pessoal ficou preocupado. O pessoal me pergunta, Thaís, se eu como alguma coisa. Fala, o que que você come? A minha esposa, quando casou comigo, eu tenho praticamente dois casamentos, né? Meu segundo casamento, ela falou, cara, eu não sei o que eu vou fazer na cozinha para você. Eu falei, faça normal, não esquenta a cabeça. Porque a gente, o nosso problema é pegar. Vou contar uma para você rapidinho. Nós fizemos uma pesquisa quando eu era professor, o último ano que eu dei aula, 2018. Peguei para as minhas residentes, eu fui numa borracharia arrumar o meu carro. Cheguei na borracharia, Thaís, tinha uma geladeira fechada com um cinto de calça. Aí eu falei, nossa, o que que vocês têm nessa geladeira? O dono da borracharia falou, eu tenho queijo, que eu faço. Aí eu falei, ah, mas eu vou querer. Peguei os queijos. Meu, nós levamos para o laboratório de inspeção da Unesp, comprei acho que 5 ou 6 queijos, e deu trabalho com publicação internacional. Tamanha contaminação. O que tinha de coliforme fecal lá, o queijo branco não era para ser branco. Numa borracharia. O cara com a mão preta pegando para mim o queijo. Embaladinho, lógico, né? Escrito em cima o dia que ele fez. Por Deus do céu. Então, assim, a gente pega coisas estranhas, né? E vai ter sempre. Sempre vai ter. Né? Como também tem a tiazinha que faz a compota, né? E a Sim. compota para botulismo é fatal. E ela faz, ela fala, ah, eu faço com o maior carinho. Mas ela não tem noção de higiene. O gato dela tá andando na pia. Pra Fazer coisa certo, na pelo menos. feira, nunca mais, né? Artesanal, eu Tem mesmo muita faço, não, história. obrigada. Frango recheado da feira. Ah, Tem que ter coragem, entendeu? tem. É uma vacinação para você falar assim: eu quero ver se a minha imunidade está boa. Pega um desse. Mas é o que a gente fala, né? Assim, tem aquele ditado que diz, né, que a ignorância é uma bênção. Porque a partir do momento que você começa a ter conhecimento, tem coisas que não tem Putz, mais como aceitar. E nem como deixar acontecer no seu entorno, pelo menos. Então, você pode, né, ir à feira e fazer a opção de não comprar aquele queijo para comer, e você pode chegar para as pessoas próximas e falar, ó, compra não, come não. Ai, delicioso com esse café. não, esse Come não. não. E aí, professor, a gente teve uma outra pergunta que foi como você sugere a pessoa entrar no mercado de trabalho? O que que você acha que são as etapas importantes para a pessoa conseguir entrar nessa área? Primeiro, conhecer qual que é a demanda do município, por exemplo, né? Imaginemos que cada município onde a gente vive tem um mini mercado. Mini mercado tem que ter um RT. E às vezes está pegando nutricionista, nada contra, tá? Eu dou aula para nutricionista, engenheiro de alimentos, pessoal da ciência dos alimentos. Mas tem coisa que é produto de origem animal, precisa ter um RT veterinário. Então, supermercados, mini mercados, tem a área de carne, tem a área de pescado. Trabalhar também com o pessoal de lanchonete, que foi assim, o pessoal fala, nossa, não tem veterinário trabalhando. Tem muito veterinário trabalhando com isso em São Paulo. Tem muito. Então, eu fiz um levantamento de quantas padarias tinham em Botucatu, quantas lanchonetes, quantos restaurantes. Cara, é uma infinidade. E aí você oferecer um serviço para a pessoa, que é o serviço de treinamento de boas práticas, que eu acho que começa aí. Quando você oferece um serviço de treinamento de boas práticas, a CBS 05 exige, é lei, precisa ter. Então você vai lá e fala, olha, eu dou treinamento disso, é lei, precisa ter. E aí você começa a convencer as pessoas de que a pessoa que não sabe boas práticas, ela causa desperdício, ela não respeita aquele o chamado FIFO, né? First in, first out. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, normalmente você encontra coisa vencida na lanchonete da pessoa. Manejo de pescado, manejo de queijo, manejo do leite. A pessoa faz, às vezes, um bolo, não tem noção que o creme de ovos tem que estar refrigerado.
Esse tipo de coisa, só de você oferecer um trabalho que evite desperdício, e o dono sabe o quanto ele perde dinheiro. E existem duas coisas nessas firmas de varejo que acontecem: desperdício e roubo. Se você oferecer uma forma de controle e o cara vai ficar extasiado com isso, ele te contrata. Nem que seja para você fazer vistorias semanais, né? Então, aí você começa a dar relatório para o cara, como funciona. E, puxa vida, eu acho que assim, o que mais abriu portas para mim foi nunca me negar a trabalhar com nada. Então, eu tive a chance de trabalhar no Reino Monera, na inspeção, né, bactérias. Reino Fungi, eu trabalhei com shiitake, uma criatura sensacional. Reino vegetal, eu coloquei, implantei sistema de qualidade de CIF numa beneficiadora de arroz, por exemplo, tá? E o reino animal, que é o nosso. Né? Então, assim, não se neguem a um trabalho. Existe um esqueleto básico de montagem de sistemas de qualidade que dão rastreabilidade, que dão controle, que o dono quer. Ele quer isso. Ele fala, cara, eu estou perdendo dinheiro, não estou nem vendo. E aí você consegue montar isso com a pessoa. Saiba que você vai mexer desde o controle de pragas, né, que a gente fala, até a picanha que o cara vai fazer, a picanha premium que ele tem que fazer 2 por semana lá. Então você tem que mexer com tudo, né? Não tenha preconceitos, né? Tem gente, Thaís, eu já vivenciei isso. Você fala, nossa, eu estou traindo o que eu estudei, me aprofundei bastante na área de inspeção, apareceu uma oportunidade clínica que eu sei fazer. Cara, não perca, trabalho é trabalho, né? Mas mantenha-se aberto. Acho que isso é importante, né? O que vier, você fala, não, eu consigo trabalhar nisso também. Eu não me meto a besta, por exemplo, para fazer inseminação artificial de bovinos. Faz muito tempo que eu fiz isso na faculdade. Não foi uma área que eu fui entrar e não vou entrar agora, não tem cabimento. Mas, se tudo se fechar e tiver só essa porta aberta, eu vou pegar um livrinho, vou ler, vou rever meu material e vamos meter a cara, né? Por que não? Fica treinando com alguém que sabe, sempre tem alguém, amigo, que fala, vem aqui, vamos lá, uma semana juntos, e aí você taca a pau, tá? Essa questão da rede de amigos, né, de contatos é muito importante, né? Às vezes a gente tem Fundamental. essa. Eu sempre brinco com uma amiga minha, né? Mais importante do que saber é ter o telefone de quem sabe. A gente não tem como É, saber tudo, mas se você tiver os contatos, isso facilita bastante, com certeza, né? eu acho que o lance do contato também, a pessoa fala, você consegue fazer isso aqui? Você fala, olha, me dá um tempinho que eu vou dar um jeito para você. Não perca o trabalho, né? Acho que o lance é esse. Tem que fazer uma cirurgia ortopédica. Você fala, não estou mexendo com cirurgia, só faço castração, por exemplo. Fala, peraí, conheço um cara que faz, combina com o cara e você não perde o preço, você ganha em cima com ele também. Fala, olha, eu vou estar trabalhando junto com um veterinário, nós vamos fazer junto isso aqui. E você ganha o seu também. Auxilia, né? Acho que as pessoas às vezes estão esquecendo que, não, isso eu não faço, isso está dentro do meu quadradinho, eu não faço. É só fulano que faz. Quando você puder passar a bola, você passa. No começo, você não vai ter serviço. Então, precisa criar uma demanda. As pessoas têm que conhecer você. E atenda muito bem o ser humano. O ser humano é carente de informação, carente de atenção, tá? É muito interessante. Eu atendi na clínica, às vezes, gente que não tinha nada no animal. Nada. Mas na anamnese, eu vi que a pessoa precisava de atenção. Então, ela tinha um animalzinho, o animalzinho estava ali para suprir, dar amor, mas a pessoa não estava bem. Né? Foi muito doido, parecia um consultório psicológico, né? Mas não deixa de ser, né? Isso tem sido cada vez mais frequente na rotina das pessoas que trabalham com clínica, principalmente com pequenos animais, né? A Verdade, gente, a é gente verdade. chama, né? A família multiespécie. Então a pessoa chega, o cachorro é filho, como você comentou, o gato é filho, e a pessoa vem com toda aquela bagagem familiar para o consultório. Então não É é verdade. mais só você ir lá fazer anamnese, exame físico e tratar o animal. Você tem que dar essa atenção para o tutor, com certeza, não tem muito como escapar disso. E aí a gente entra Muito no doido. curso com aquele discurso de eu odeio pessoas, eu gosto apenas dos animais. Até no quarto ano, eu dava aula no quarto ano, né? Então eu falava, quem gosta de animal aí, eu já sei que todo mundo. Quem gosta de gente? Ela matava dois, né? Mas vocês vão ter que gostar de gente, eles que te pagam. O animal vai te pagar, às vezes, até com uma mordida, né? Opa! Incompreensão, mas faz parte. Mas Sim. o pessoal, né, a gente tem que ter essa noção. Aliás, eu acho que é uma falha da faculdade ensinar a cobrar. Né? É o que a gente vivenciou aí, juntos, até no mesmo lugar, dando aula.
Então, eu tentava passar isso até para os residentes, falar, olha, tem que aprender a cobrar. Você cobra por hora de trabalho, né? E é muito comum para a gente aquela olhadinha. Você dá uma olhadinha? Na área da inspeção também, tá? No restaurante. Também Você dá uma acontece? olhadinha na minha cozinha? Eu falei, Não. eu dou, é tanto. Então, teve uma época que eu fiz muita palestra, mas assim, em vários lugares. Me chamava, eu, papum, arroz de festa. Falei, beleza, agora estão me conhecendo, já sabem como é que é o trabalho, como é que eu faço, né? Então, agora eu vou cobrar. Quando eu comecei a cobrar, 10% sobrou do pessoal que me chamava, mas chamou, né? Então, assim, ouviu um não, saiba que uma hora você vai ouvir o sim. Então, o importante é isso, quem te valorizou mesmo vai te chamar. Fala, não, vem aqui que eu pago para você, tal. Fala, legal. Aí começa, né? Então demora um tempo. Outra coisa interessante também, tem o pessoal que fica muito com medo de não saber. Falar, a pessoa se perguntar para mim uma coisa e eu não souber responder. Não tenha vergonha de falar, olha, isso aí eu vou ter que dar uma pesquisada para você para te trazer a resposta, mas eu trago. Aceita o desafio, né? Pega aquilo lá. Fala, eu não sei, mas eu vou trazer para você. Não fala, não sei. Matou, né? Matou o negócio. Então fala, eu vou buscar para você, vou pesquisar esse assunto aí para te trazer a informação mais precisa possível. E mesmo quando a gente pesquisa, você vai ver que a informação às vezes não é tão precisa, mas já dá uma ideia. Aí você fala, olha, pesquisei, tem algumas vertentes. Vamos lá. Tem essa, né? Então, acho que não pode cortar o papo, né? As pessoas às vezes estão muito sim e não. Eu tenho severas restrições para isso aqui, ó. Severas. A pessoa está aqui escrevendo e não aprendeu a falar. Então, eu estou fazendo aqui com o pessoal aprender a falar. Os líderes têm que se comunicar, dialogar, ouvir e falar. Senão, não vai funcionar, né? O negócio tem que ser assim, né, Thais? Senão, a gente tem, às vezes, propostas de trabalho que a pessoa quer um milagre. Quantos lugares eu entrei numa indústria, fui falar com o dono olhou para minha cara e falou: olha, meu problema é esse. Você vai lá e se vira. Eu levanto e falo: senhor, me desculpa, mas não vai ser possível. Eu trabalho com a equipe e com ele. Se o dono não estiver junto, de braço dado, para a gente conseguir enfrentar o problema, eu sozinho, sem o dono de braço dado, não vai funcionar. Então essa franqueza tem que existir, sabe? Teve muito lugar que eu falava, cara, você quer um milagre, eu não estou fazendo milagres ainda. Então tem essa, a gente tem que ser franco, né? E tem desafios que você fala, olha, eu vou precisar de mais gente para trabalhar. Eu já trabalhei com equipes. Ah, isso aqui eu vou precisar de mais gente. Eu passei por um desafio muito grande, foi assim, me chamaram para uma firma, a firma fazia embalagem do Petit Suisse, não vou falar o nome, do queijinho Petit Suisse, vermelha, que é branca dentro. Chamaram lá e falaram, cara, tem 4 dias para auditoria. A auditoria representa 60% da nossa venda. Esses 4 dias eu fiquei virado, sem parar. Hoje eu não faria mais isso. Hoje eu levaria uma equipe comigo, dividiria o trabalho, ganha menos, rende melhor, é melhor até para a empresa. Porque não dá. Tem coisa que eu fiz sozinho que não. Cara, consegui. Mas até na hora da comemoração, como a churrascada, eu não consegui ir. De tamanha destruição física que eu estava. Então, melhor você estar bem pro churrasco final, né? É, a parte de gestão de pessoas que a gente também não aprende, né? A gente não aprende o se relacionar, a gente não aprende a gestão de uma maneira formal. Isso aí é vivencial. Está na vida, você olha e fala, gente, eu preciso saber conversar com pessoas, eu preciso saber delegar trabalho, eu preciso saber obedecer ordens, né? Eu preciso saber executar aquilo que alguém instrui que eu preciso fazer. Então, assim, são questões que às vezes a gente vê o aluno reclamando. Ai, mas a faculdade não ensina, devia ter uma cadeira de psicologia. Psicologia é um negócio super complexo, né? A gente sabe que é Sem bom ter um dúvida. conhecimento básico, mas sim, o objetivo do curso de graduação não é esse, né? O objetivo é te dar um conhecimento técnico específico daquela área, o resto você vai vendo a necessidade conforme vai vivenciando e fala, cara, isso aqui eu preciso dar uma Exato, atenção, isso exato. aqui eu preciso melhorar, né? E as pessoas vão estar em pontos diferentes da vida também.
Então, às vezes, Sem né, você dúvida, sem já dúvida. já tem uma habilidade inata de se relacionar, sempre foi, né, extrovertido e conversa e tal, e tem essa facilidade. Para a pessoa que não tem esse perfil, ela vai pelejar um pouco mais, mas não significa que não vai dar certo e não vai conseguir também. Só que aí cada um É, tem que ver onde, né, onde o calo aperta, né, onde dói ali, para poder direcionar essas questões. Não tem muito jeito, né, não tem um pacote fechado. "Ah, peguei aqui meu pacote universidade, né, vou consumir isso aqui, pronto, estou pronto para a vida", né, até a aposentadoria. é um negócio que eu tentei trabalhar muito com meus alunos, né? Eles aprenderem a conversar, a falar um não sem magoar. Eu acho que o que eu mais demorei para aprender, magoei muita gente. Nossa, peço perdão até às pessoas que eu magoei por não ter falado um não de uma forma que não magoasse. Às vezes a pessoa está colocando um sonho dela num plano de trabalho, construir uma indústria, por exemplo, ou um varejo, é o sonho dela. E você fala, não, se fizer assim vai dar errado. Aí tem que mudar. Então a forma de abordagem hoje é outra. Daqui a 10 anos eu não sei como você, mas eu imagino que vai ser talvez diferente. Mas hoje eu falo, olha, vamos pensar aqui numa proposta um pouquinho diferente? Vamos dar uma olhadinha, se eu fizer assim, você não acha que fica mais fácil isso aqui e tal, tal? A pessoa, ah, legal. Então, acho que é o aprendizado, né? Mas pelo celular, cara, as pessoas não vão ter aprendizado. A pessoa fala para mim, eu quero fazer uma negociação via celular. Não vai rolar, cara. Precisa estar olho no olho, precisa sentir a situação, né? Como que tá, entendeu? E aí, pensando na bagagem que o trabalho com alimentos de origem animal te trouxe, você comentou que você já trabalhou com alimentos que não tem nada a ver com origem animal, né? Arroz, shiitake, enfim. Que você acha que é bacana nesses aspectos em comum que a gente tem entre essas áreas, que às vezes durante a graduação você até aprende, você até tem uma base ali para o trabalho, mas você não consegue identificar de forma muito direta? Porque eu acho que tem uma fase grande da vida, Pergunta bem legal, hein, meu? Essa é bem né? legal. Tem uma fase longa da vida que, assim, se alguém não virar para você e falar assim: "Seguinte, Eduardo, se você não fizer desse jeito, não vai dar". Você fica lá assim, né: "Quando vão me passar a instrução?", né? Como é que chega nesse ponto aqui? Então, o que que você tem para trazer da sua experiência, né, com relação a isso? Eu penso assim, por exemplo, do shiitake, né? Eu não tinha conhecimento do que era a criatura shiitake, né? É do reino fungi, beleza. Tem algumas características que são comuns. Mas aí eu comecei a estudar profundamente o que ele era, como que ele se comportava, qual que são os defeitos que ele pode ter, né? Por incrível que pareça, um shiitake ele pode ser atacado por bactéria. Olha que interessante, né? Então, assim, existem cuidados que a gente tem que ter. O bloco de cultivo dele, no caso, não era um cultivo em madeira, era um bloco. Esse bloco pode crescer, por exemplo, o penicillium, que não é um cogumelo que a gente quer ali, né? A gente quer um comestível, shiitake. Você simular para ele uma chuva, você molha o bloco e dá uns tapas, você simula uma chuva, e aí sim ele floresce, né? Ele vai crescer. É muito interessante. Eu aprendi isso estudando, fui vendo, né? Quais eram os defeitos, fui aprendendo a respeito. Qualquer área que vocês forem conhecer, vocês vão demorar pelo menos 3 meses para estar cientes do que é aquilo. No caso, eu fui trabalhar com shiitake não pelo produto, mas pela coordenação das pessoas que trabalhavam no setor de embalagem, que era o setor com mais gente, e aí precisava fazer uma coordenação para que parasse de brigar. O ser humano é muito territorialista, né? Ciumento. Então existem cria panelinha, né? É muito comum isso no humano, né? Então fui lá para quebrar isso aí e dar fluidez para a produção, além de desenvolver uma máquina de seleção para shiitake nacional que não existe no mundo, a gente estava desenvolvendo lá. Então foi muito bacana, a gente descobriu os prós e contras. E para quem for entrar numa área que você fala, cara, shiitake, por exemplo, mal tem legislação, não existe inspeção de cogumelo, não existe, tá? Então é aberto, né? Esse é um exemplo só, tá? Quem trabalha com o Paris, que é o champignon, outros, shimeji preto, shimeji branco, tem outros tipos também. Quem trabalha com esses, começa o portobello, maravilhoso. Você começa a aprender que você fala, cara, tem muita coisa que não existe nem olhos da fiscalização para ver como que é produzido e que mal pode causar. Quando eu entrei na parte vegetal, eu não entrei para tratar do arroz em si, tá? Isso seria a parte de agrônomo, engenheiro agrônomo, não foi essa área. Foi colocar o CIF
serviço de inspeção federal dentro de uma firma, o sistema de controle de qualidade que eles precisariam ter. Esse sistema funciona para a área vegetal, fungi ou animal. Ele é aplicável para qualquer coisa. Se você montar um na sua ações só. A gente fala que é uma espinha de peixe, mais ou menos, né? Onde você tira umas costelinhas e consegue adaptar para qualquer tipo de alimento. É bem interessante isso. Por exemplo, estou cuidando de uma cozinha agora. Essa cozinha é vegana e orgânica. Não tem um produto de origem animal. Nada. E assim, é um desafio para mim. Então, vai fazer compota, vai fazer, sei lá, mandioca. Vamos ver o que eles vão aprontar lá. Né? Então, eu estou montando a planta, selecionando fluxos, vendo se não tem contrafluxo, justamente dentro dessa área de alimento que a gente pensa assim: qual é o alimento, quais são os contaminantes que eu posso ter? Sempre assim. Esse alimento ele pode ser atacado por que tipo de bactéria, vírus ou parasita? E aí a gente consegue delimitar quais os fatores de qualidade que podem ser alterados, porventura, num ataque desses, né? É bem interessante, bem bacana. Para mim, desafios, eu adoro, cara. Assim, tem coisa nova, vamos embora, vamos para cima. Não tem medo de nada. Eu acho que quanto mais coisa nova vem, mais se aprende, vai aprendendo. É infinito, né? Quanto mais eu aprendo, eu vejo que eu não sei nada. É incrível, né? Você fala, cara, eu estou estudando isso há tanto tempo e ainda tem assunto para pôr e muito assunto. Quando o André Muniz passou a indicação do seu nome, né? Eu falei, ah, legal, deixa eu olhar o currículo. Eu falei, gente, como. Eu até entrei em contato com você, né? Falei, gente, por favor, vamos fazer um resumo aqui, porque né, carne, leite, mel, ovos, pescado, água doce, água salgada. Eu falei, gente, meu Deus, indústria. Mas é muito bacana isso, porque existe uma área de interseção entre essas diferentes atuações, né? E questões que Sim, você consegue aplicar de uma área para outra, então você consegue trabalhar numa indústria vegana, usando princípios de fluxo, né, de controle de qualidade, enfim, uma série de outros quesitos que você traz do seu conhecimento base lá da indústria de produtos de origem animal. Então, acho que é importante ter também essa visão mais ampla, né? Essa perspectiva de que, eu não tenho, agora não é alimento de origem animal. Então, apaga, deleta, né? Incinera ali ah, aquele conhecimento, vamos para a estaca zero. A gente nunca está saindo do zero, né? A gente sempre está saindo ali de um conhecimento é isso prévio aí. e às vezes aproveita, né? Traz o conhecimento ali e fala, não é diretamente aplicável, mas tem algo que dá para aproveitar. Então é importante, né, as pessoas terem essa flexibilidade mental também, né, de conseguirem ter essa visão mais abrangente ali de como as coisas podem acontecer. Você sabe que no laboratório de inspeção da Unesp, em 2018, eu estava de professor e gerenciando o laboratório lá, juntamente com o Dr. Otávio, que é um cara sensacional, um irmãozaço, e ele é biólogo e químico. Tem a PhD nos dois. E, cara, formidável. E ele é um cara que ensinava a parte físico-química para todo residente que entra lá. Os alunos também têm aula com ele, é muito bacana. E aí nós tivemos um desafio, acho que eu contei anteriormente, vou contar aqui para a turma toda, que é do papinha, uma papinha de neném, vegana, que não tinha nada origem animal, e a proprietária dessa indústria, que ela queria iniciar a indústria, ela não conseguia diminuir a quantidade de nitrato que estava lá dentro. O que o nitrato faz? Se um nenê comer nitrato, o nitrato se combina com a hemoglobina, fica meta-hemoglobina, e em geral, a gente fala que é a síndrome do bebê azul. Ele não consegue oxigenar o corpo, então ele morre por falta de oxigenação, né? Você vê, o negócio, uma papinha pode oferecer esse risco? Pode oferecer. Por isso que a vigilância sanitária coloca que quem for fazer a papinha tem que fazer uma quantificação de nitrato. Se não tem a quantificação certa, não vai vender, ponto final. Então ela levou esse desafio para a gente, eu juntei as 7 residentes médicas veterinárias, junto com o doutor Otávio, e falei, olha, nós temos um desafio e só vamos entregar na semana que vem o resultado para ela. Ela não vai deixar de abrir essa empresa, vai ter que abrir essa empresa, gerar emprego, nós vamos dar esse resultado positivo para ela, vamos conseguir acabar com isso. E conseguimos, conseguimos. Teve um macete lá para tirar o nitrato que fica na casca lá dos produtos que ela usava, e a gente conseguiu. Então, a 7 mais o Otávio, pensando mais a minha cabeçona enorme, conseguimos resolver um problema que não era do mundo veterinário, né? Você vê que, assim, existem desafios que vão aparecer? Sim. Eu acho que o desafio para a gente, sério mesmo, Thaís, do fundo da minha alma, quando você tem uma tremenda dificuldade,
um assunto que você fala, cara, não domino isso, ele pode ser um trampolim na vida da gente. Um trampolim para a inteligência. Você consegue, às vezes, associar o que você aprendeu com aquele alimento com algo que você fala, cara, isso aqui eu vou utilizar o mesmo raciocínio, a mesma lógica, vou resolver esse pepino aqui que está dando na área de alimento, por exemplo, animal. E funciona, cara. Então, é sempre assim, um trampolim. Toda vez que a gente pega um desafio, fala, moçada, pegou um desafio? Bora para cima. No mínimo, nosso patamar de inteligência vai dar um grauzinho. No mínimo. Tem que aproveitar, tem que agradecer a oportunidade. Vem um problema, né? O problema é uma bênção. É uma bênção. Eu falo para a turma líder, falo, vocês que são líderes encarregados, gerentes, quando vocês pegarem um cara difícil, um cara boca dura, esse cara vai fazer você crescer. Não é o pessoal que é ovelha, carneirinho. Não, é o cara difícil. Esse cara difícil, ele pode ser seu braço direito. Mas a gente tem que trabalhar com ele, focando nele. É um cara difícil que faz eu repensar toda a minha forma de trabalho, sabe? Eu estou falando muito. Não, na verdade, poderíamos ficar 8 dias aqui conversando, com certeza tem assunto para tudo isso. Já Agora que eu estamos vi a há hora, mais de 1 hora conversando aqui. desculpa. Então, não imagina, foi maravilhoso, adorei. Queria perguntar se você quer deixar mais alguma mensagem para os médicos veterinários que gostariam de trabalhar nessa área, acho que é sempre importante, né, aquela mensagem de incentivo, porque quando a gente está na graduação a gente tem muita insegurança, né? Mas se a gente para pensar, quando na vida a gente teve certeza de como as coisas iam acontecer? Jamais, né? Nem quando a gente conseguiu aquilo que a gente queria, a gente tem certeza de que, né, vai ser do jeito que a gente imaginou, enfim, que não vai ter outros percalços ali no caminho. Então, se você quiser deixar mais alguma mensagem para o pessoal. Vou deixar uma mensagem do meu querido Muniz, que me fez essa indicação. Que prazer que está sendo hoje conversar contigo. Que prazer que é expor informação, né? Colegas veterinários, nossa função nesse mundo é informar. Não deixem de informar, tenham paciência. Informem sempre. Sempre virão as mesmas perguntas, sempre respondam com paciência, porque a população é carente de informação, muito carente, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, prevenir doenças, já começa com a informação. Então, informem bem, informem direito, tenham carinho com as pessoas, a gente só colhe isso de volta. Muito obrigado pelo convite, Thaís. Puxa vida, um prazer. Obrigado, Luana, tá no bastidor aí. Agradeço aos nossos queridos amigos que nos assistem com muito carinho também. Muito obrigado. E que a gente consiga, pelo menos entramos numa conversa que a gente sai um pouquinho diferente, né? Acho que esse é o ideal da gente. Eu, pelo menos, estou saindo diferente aqui, com certeza, porque soma muito um diálogo gostoso desse. É muito bom. Muito obrigado, sinceramente. Gratidão. Nós que agradecemos a sua participação, né? Fica aqui já uma ponte, caso alguém queira, né, conhecer de uma vasta possibilidade aí de área de atuação dentro dos alimentos. Já tem aí um rostinho, né, conhecido como referência. Essas referências são muito importantes, né? Às vezes a gente fica, ainda mais hoje em dia com essa questão de rede social, às vezes a gente se apega ali a pessoa que se promove, e aí tem várias pessoas com uma baita bagagem que, né, tem uma troca muito importante e a gente perdido ali sem saber quem a gente busca como referência. Então, muito obrigada por aceitar o convite, né, por toda a sua disposição. A gente conversou muito antes dessa gravação, trocamos várias ideias, foi muito bacana. É um grande prazer te conhecer virtualmente / pessoalmente, né, pelo vídeo. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!